Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma semana com resolução de exercícios? Nessa semana nós vamos resolver a quinta semana do PET Volume 2 de Física, belezinha? Então vamos lá! Pessoal, como eu falei para vocês, nessa semana nós vamos resolver os exercícios da quinta semana do PET Volume 2. E nessa quinta semana nós fazemos os nossos estudos nos baseando nas três leis de Newton. Tá? Na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é a lei da proporcionalidade de massas, e a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Belezinha? Vamos parar de enrolação e vamos para o nosso primeiro exercício. Primeira questão, pessoal, ela fala sobre a primeira lei de Newton. Veja bem. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento de objetos em seu interior. Essa questão, essa alternativa, ela é uma alternativa falsa. Por que ela é falsa? Presta atenção. Todo corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento, e todo corpo em repouso, ele tende a continuar em repouso. Então, se eu tenho um determinado objeto, e esse objeto está dentro de um ônibus em movimento, então esse objeto também se encontra em movimento. Ou seja, o movimento do ônibus altera sim o movimento dos objetos que estão dentro dele, beleza? Pessoal, olha a nossa letra B. A letra B fala o seguinte, ó. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Essa questão é uma questão verdadeira. O cinto de segurança ele serve justamente para isso, para evitar os efeitos da primeira lei de Newton. Então, se eu tenho um determinado carro que está com uma velocidade de 80 km por hora, se o carro parar, bater, acontecer um acidente, eu, que estou dentro do carro a 80 km por hora, vou ser arremessado para frente a 80 km por hora. Ou seja, o cinto de segurança ele serve justamente para evitar que o meu corpo seja projetado para frente com a velocidade que o carro estava. Então essa alternativa B, ela é verdadeira. Vamos continuar lendo as outras questões. Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar a sua velocidade. Falsa. Tá? Então, quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é alterar a velocidade do corpo. Beleza? Justamente porque a massa é uma medida quantitativa da inércia que esse corpo possui. Então, quanto mais massa, mais difícil colocar em movimento. Beleza? Então, a letra C é falsa. Agora, olha a letra D. O estado de repouso e o de movimento retilíneo independem do referencial adotado. Falso. Depende sim. Beleza? Então, ou seja, dependendo se um corpo estiver em movimento em relação ao referencial, ele vai estar em repouso em relação ao outro referencial. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra B de bola. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Olha a nossa segunda questão. Um Fusca em movimento acelerado possui velocidade de 90 km por hora e se envolve em uma colisão frontal com o caminhão. A força que o caminhão exerce sobre o Fusca durante o contato é maior, menor ou igual à força que o Fusca exerce no caminhão. Pessoal, presta atenção. Se ocorrer uma colisão, a força que o Fusca exerceu no caminhão durante a colisão é a mesma força que o caminhão exerce sobre o Fusca. Beleza? É um princípio de ação e reação. Então, ou seja, se o Fusca, por exemplo, exercer uma força de 90 newtons sobre o caminhão, 100 newtons, 1000 newtons sobre o caminhão vai exercer a mesma força sobre o Fusca. Beleza? Então a gente diz que as forças trocadas entre o Fusca e o caminhão durante a colisão são as mesmas. Agora olha a segunda parte da nossa pergunta, pessoal. Então por que o Fusca normalmente sofre mais danos que o caminhão? Presta atenção, isso vai acontecer por causa da resistência do Fusca, beleza? Como o Fusca é um objeto que tem menos massa que o caminhão, a gente pode dizer, de certa forma, que esse Fusca vai apresentar uma menor resistência ao contato quando tiver colisão com o caminhão, beleza? Por que isso vai acontecer? Por causa da resistência. É a mesma coisa que acontece quando a gente dá um murro na parede, por exemplo. Se você der um murro na parede,
A mesma força que você exerce sobre a parede vai exercer sobre você. Então por que normalmente você quebra a mão e a parede não? Não acontece nada com a parede. Por causa da resistência do material. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão fala o seguinte, ó. Um jogador de futebol chuta a bola exercendo nela uma força de 9 kg força. Na letra A, qual o valor da reação dessa força? Presta atenção. Se a ação tem um valor de 9 kg força, a reação também tem que ter um valor de 9 kg força. Beleza? Isso porque é um par de ação e reação, pessoal. Para toda ação, eu tenho uma correspondente reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, aplicadas em corpos diferentes e de mesma natureza. Beleza? Então, isso são os 5 pontos que a gente tem que levar em consideração ao estudar a terceira lei de Newton. Então, se a ação, se o chute, a força aplicada, vale 9 kg força, a reação também vai valer 9 kg força. Então a gente pode dizer que isso com toda certeza. Se a ação vale 9, a reação também vale 9. Agora veja bem, olha a letra B. Na letra B ele quer saber o seguinte, qual corpo exerce a força de reação? Então se o chute, se a pessoa está exercendo a força de ação na bola, a reação só pode ser aplicada por quem? Pela bola. Beleza? Então a gente diz o seguinte, que a bola está exercendo a reação. Belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte. Explique como, ao puxar rapidamente a toalha de uma mesa que contém sobre ela vários pratos de porcelana, uma pessoa não derruba nenhum sobre a mesa. Presta atenção, pessoal. Isso é uma situação de primeira lei de Newton. Isso é uma situação de lei da inércia, que diz o seguinte, que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que surja sobre esses corpos uma força alterando o seu estado. Em resumo, o que ele quer dizer? Que todo corpo em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio. Beleza? Então, se eu tenho sobre a mesa vários pratos de porcelana parados ali bonitinho em repouso, a tendência que há é que eles estejam em quê? Em repouso. Então, quando a pessoa vem e puxa a toalha, o que acontece? Esses pratos eles vão continuar em repouso. Então, eles não vão entrar em movimento. Quem está entrando em movimento é a toalha. Beleza? Então, ou seja, não vai cair nenhum por causa da situação de primeira lei de Newton, lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Belezinha? Pessoal, nossa quinta questão é uma questão que fala sobre a terceira lei de Newton. Ela diz o seguinte. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Letra A. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato? Não. Essa questão é falsa. Eu posso ter pares de ação e reação formadas por forças de campo. É o caso, por exemplo, da força gravitacional. A Lua exerce uma força sobre a Terra, assim como a Terra exerce uma força sobre a Lua. Mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, ou seja, as forças de campo também podem ser pares de ação e reação. Então, a letra A é uma questão falsa. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam? Não, elas não podem se anular. Beleza? Se elas se anularem, eu não tenho ação e reação. Então, a letra B é falsa. Letra C. A força normal é uma força de reação à força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície? Também não. A força normal e a força peso, apesar de serem forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e terem sentidos contrários, elas não são um par de ação e reação. Por quê? Porque elas são aplicadas no mesmo corpo e têm naturezas diferentes. Beleza? Agora olha a letra D. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não. Para ser um par de ação e reação, é necessário que essas forças atuem em corpos diferentes. Então a letra D também é falsa. Agora olha a letra E. Como estão aplicadas em corpos diferentes, as forças de ação e reação não se equilibram. Verdadeiro. Então não há uma situação de equilíbrio, ou seja, as forças elas não vão se anular.
Então a alternativa correta só pode ser a letra E. Belezinha? Pessoal, nossa sexta e última questão. As duas forças representadas a seguir podem constituir um par de ação e reação? De cara eu já te falo para você que não. Por que elas não podem ser um par de ação e reação? Porque elas são aplicadas no mesmo corpo. Belezinha? Galerinha, eu vou finalizar aqui agora então essa nossa resolução. Espero que tenha ficado claro para todos essa quinta semana. E nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre a sexta semana do PET volume 2. Galerinha, abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.